A paz de Cristo, irmãos. Vamos dar início a mais um vídeo. O nosso assunto, que temos falado já há alguns dias, primeiro foi a ressurreição de Jesus Cristo, que é a nossa ressurreição. Assim que completar o tempo, nós que morremos em Cristo, aguardaremos a sua segunda vinda, estando mortos com Ele, nós nos ressuscitaremos com Ele, para vivermos com Ele eternamente na glória. Foi a ressurreição dele, a sua morte e a sua ressurreição. Cristo morreu e ressurgiu. Assim nós também ressuscitaremos, ressurgiremos, retornaremos, viveremos com Ele eternamente. Mas antes que isso aconteça, nós temos que passar por um outro processo de morte. E a morte é para o pecado. Temos que morrer para o pecado para vivermos com Cristo nesta vida. E morrendo essa morte desse corpo físico, sendo nós sepultados com Ele, aí voltaremos com Ele quando Ele voltar para arrebatar a sua igreja. E subiremos para estar morando com Ele por toda a eternidade. Mas nós temos falado, estamos falando desta ressurreição, que é a ressurreição daqueles que estão vivos, que morreram e que foram ressuscitados e ficaram vivos na terra. Nós temos um texto aqui, que é aquele texto que nós falamos já sobre Eliseu. Os milagres de Eliseu, os milagres de Elias. E o milagre daquele moço, daquele rapaz que foi jogado na sepultura de Eliseu. Nós vamos meditar aqui mais uma vez no livro de Reis, 2 Reis 3. Acompanha comigo do verso 20 para frente. Mas antes eu peço que você se inscreva e deixe seus comentários, por favor, para nos ajudar, tá bom? Versículo 20. Morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano, enquanto alguns enterravam um homem de súbito. Viram um bando de invasores e lançaram um homem na sepultura de Eliseu. Quando o cadáver tocou os ossos de Eliseu, o homem reviveu e se levantou sobre os seus pés. Então, o que intriga aqui é o que as pessoas dizem sobre a idolatria. Eles pegam versículos como esse para adorar alguma coisa física, algum objeto, algum artifício, ou alguma coisa feita pela mão de um artifício, alguma coisa de madeira, de pau, de pedra, de gesso, de qualquer outra coisa, como as imagens de escultura. Esse versículo aqui, queridos, não dá margem nenhuma para isso. Nenhuma. Por quê? Porque aqui não aparece ninguém. Não tem figura nenhuma aqui. Não tem homem nenhum aqui. Não tem pessoa nenhuma aqui. Não tem nada aqui. E outra coisa, os homens que estavam com aquele rapaz não estavam procurando a ressurreição do rapaz, estavam procurando um lugar para esconder o rapaz, para se livrar dos assassinos, dos inimigos que estavam vindo atrás deles por causa do rapaz que tinha sido morto. Então eles não estavam procurando
procurando milagre de ressurreição, nada disso. Não estava fazendo oração, pedindo para o santo deles fazer alguma coisa por eles, de repente o rapaz não tinha nada disso. Achou um buraco para esconder o defunto, quando jogou lá, tocou nos ossos do Eliseu. E o rapaz ressuscita. Então, isso aqui não dá margem nenhuma, nem oportunidade nenhuma para as pessoas idolatrar. Idolatram uma imagem, um homem, né? Porque que mais são adorados hoje são os homens, muito mais são adorados na igreja, na religião, mais do que as próprias imagens. Então isso aqui não dá o direito, não tem nenhuma razão para isso, para que se adore um santo, uma coisa qualquer. Então, quando o homem tocou nos ossos de Eliseu, ele reviveu, ressuscitou, o que significa que quando a pessoa é de Deus, quando a pessoa serve a Deus, como Eliseu, profeta de Deus, que ocupou o lugar do Elias, esses homens é intocável. Satanás não toca. Os que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. É o que diz a palavra de Deus na carta de João, na primeira carta de João, capítulo de número 5. Os que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Então, quando você nasceu de novo, é uma nova criatura, tudo que pertence a você pertence a Deus, é de Deus, não é tocado por Satanás. Vocês se lembram de Moisés, quando o diabo, as pessoas morriam, aquela morte espiritual, o diabo vinha e tomava o corpo. Por que Satanás fazia isso? Porque a pessoa que não tem a Cristo, neste mundo humano que nós estamos vivendo, se ele não tem a Cristo, ele está morto, queridos. Morto para o pecado. Ele está numa vida de pecado, ele está morto para a vida com Deus. Então, quando você recebe a vida de Cristo, você ressuscita com Ele e se torna nova criatura. Sendo assim, a partir daí, o diabo já não pode mais tocar em você. Dá uma olhada no livro do profeta Isaías, capítulo de número 35. Ele diz aqui o versículo de número 1. O deserto e os lugares secos se alegrarão. O ermo exultará e florescerá com a roça. Abundantemente florescerá e também exultará de alegria e romperá em cântico. A glória do Líbano se lhes deu, e a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Fortalecei as mãos fracas, firmai os joelhos tremendo. Dizei aos turbados de coração, esforçai-vos e não temais. O vosso Deus virá com vingança, com recompensa divina, ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos se abrirão e os ouvidos dos surdos se despirão. Então os coxos saltarão com o servo e a língua dos mudos cantará. Águas arrebentará no deserto e ribeiros no ermo. A terra seca se transformará em lagos e a terra sedenta em mananciais de água. Nas habitações em que viviam os chacais,
crescerá erva com canas e junco. Então vejam aqui que os milagres para aqueles que estão mortos é anunciado pelos profetas, e o profeta Isaías está falando sobre aqueles que estão mortos, que estão surdos, que estão mudos, tanto físico como espiritual. Esse que Isaías está falando aí é para os surdos, ou que se finge de surdo, não quer ouvir a palavra de Deus. E para os surdos fisicamente, Cristo iria fazer isso, e ele fez. Agora veja Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Então vejam aqui que o profeta está falando. Abertura de prisão aos presos, presos na ignorância do pecado, preso na cegueira, preso no engano. Então, o Espírito do Senhor Jeová está dizendo que vem para trazer a Jesus e que Jesus viria essa vida. Versículo 2. Apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chame árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Então ele está dizendo aqui que os presos no engano, mortos no pecado, eles haveriam de ser libertos, alcançados, transformados. Então, o versículo de número 1 do capítulo 60, veja aí. Levanta-te, resplandece, pois já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. As trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor vem surgindo e a sua glória se verá sobre ti. Olha aqui que coisa linda. Jesus viria como a luz nesse mundo, para brilhar nas trevas. Que trevas? As trevas que foi adquirido lá no Éden. A morte que entrou lá no Éden, a morte que Satanás recebeu quando transgrediu lá na glória, e Cristo o jogou de alto a baixo. Cristo, o arcanjo Miguel, atirou aqui abaixo com a terceira parte das estrelas do céu. Satanás e hoje seus demônios. Então eles receberam essa vida, ou essa morte no pecado, porque vivo Satanás continua, mas haverá de morrer o corpo espiritual no lago que há de fogo e enxofre, será destruído, como o homem que morreu no seu pecado e está morto no seu pecado, e haverá de ressuscitar com Cristo se receber o Evangelho, para que possa viver uma vida neste mundo físico, fora das trevas, que é a cegueira e a ignorância contra o pecado, contra Deus, cometendo erros e pecados. Então, quando você recebe a vida com Cristo, você sai disso. Os seus olhos se abrem para ver a verdade. Os olhos de Adão eram fechados para ver o engano, não via o engano. Então, quando você recebe a vida com Cristo, os seus olhos se fecham para fugir do engano, e os seus olhos abrem para ver a verdade em Cristo Jesus e viver a vida de santidade com Ele. Sendo assim, é considerado por Jesus Cristo, como diz o apóstolo Paulo em Romano, como mortos para os pecados. Então, você recebeu essa vida. Quando a Bíblia diz que Cristo veio e pregou os espíritos em prisão, Ele está falando desta prisão. Não é que Cristo desceu à sepultura e pegou a gente preso lá embaixo, morto lá embaixo. Não existe isso, tá? Então vejam que quando nós falamos da morte no pecado e da ressurreição na vida, nós estamos falando da ressurreição na vida espiritual,
Porque quando a pessoa morreu, quando Adão morreu lá no Éden, todas as pessoas morreram com ele. Por isso Satanás tinha esse direito. A pessoa morria, Satanás ia lá e tomava o corpo. Por quê? Porque não tinha alcançado a graça. Então morreu Moisés. Quando morreu Moisés, ele foi para tomar o corpo, porque era o hábito, o costume dele. O evangelho não tinha sido pregado, o Espírito não tinha sido derramado, as pessoas não tinham recebido a liberdade através da lei, a lei que apontava o pecado, a lei que dizia que estava em pecado. Então Satanás, sabendo que não tendo lei, não tem libertação, porque é a lei que traz a libertação. A lei serve para apontar o pecado e tirar a pessoa do pecado e vir para a justiça e para a verdade. Naquela época não existia lei que fazia isso, que apontava a justiça divina para o pecador, para que o pecador pudesse despertar. Então, quando a pessoa morria, Satanás já pegava o corpo. Mas ele se complicou com Moisés. Quando ele vai pegar o corpo de Moisés, Moisés que se entregou a Cristo, então era a figura daquele que havia de vir. Então Jesus toma de Satanás. O arcanjo Miguel, que é Jesus de Nazaré. Eu já repeti isso tantas vezes, tem pregadores por aí, gente de todas as igrejas, como a Assembleia e outras igrejas, que diz que há muitos arcanjos. Só se for na Bíblia deles. Só se for no entendimento deles, na teologia deles, na Bíblia deles, porque na realidade espiritual, em Cristo Jesus, em Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na realidade, na origem das coisas, só existe um arcanjo, que é o Filho de Deus, Jesus de Nazaré. Eles querem mudar a Bíblia, porque eles querem vender os livros deles, eles querem falar a língua deles, querem falar o que eles querem, mas para Cristo Jesus e para nós que conhecemos a palavra de Deus, não vale nada. O nosso Jesus é o nosso arcanjo, o nosso Miguel, o arcanjo, o vencedor, o poçante de Jacó, o rebento de Jessé, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá que venceu, o Senhor dos exércitos, nosso Cristo bendito. Esse é o nosso arcanjo, esse é o único arcanjo da Bíblia. Então, esse arcanjo Miguel, que derrubou Satanás lá de cima, com seus demônios, vem Moisés na figura dele e toma e tira aquilo que era o direito de Satanás. Pegava a vida e levava com ele o corpo. Ele toma essa sentença, lança ela fora, através de Moisés, e restitui a vida para aqueles que se arrependeram e guardaram a sua lei. Então, quando você recebe os 10 mandamentos, as leis, você passa a ter essa libertação quando você obedece à lei. Então, quando nós vemos os milagres feitos por Eliseu e por Elias, nós entendemos que a ressurreição para esta vida é uma ressurreição que a pessoa ressuscita com esse mesmo corpo e ela fica aqui. Você pode ver que os 3 rapazes, o menino que Elias ressuscitou, o menino que o Eliseu ressuscitou e o que foi jogado na sepultura de Eliseu, todos ficaram por aqui, no mesmo corpo. Por quê, queridos? Porque o corpo dessa pessoa não foi sepultado. Dá uma olhada em Mateus, nós vamos ver aqui o milagre de Jesus. Mateus, capítulo de número 9. Milagre de ressurreição. Mateus 9 e o versículo de número 24. Vejam aqui. Disse: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Depois que o povo foi posto para fora, entrou Jesus e tomou a menina pela mão, e ela se levantou. Então vejam aqui, a menina estava morta,
né? Era filha de um comandante aqui. Quando Jesus ressuscita a menina, ou melhor, é a cura da mulher, da filha da... Deixa eu ver aqui, para não falar com as minhas palavras. Isso, era a cura da filha daquele rapaz, daquele chefe da sinagoga. Então, quando Jesus faz a cura, a menina estava morta. Veja que o rapaz chega e fala para Jesus assim: a minha filha está terrivelmente doente, vai curá-la, põe as mãos. Enquanto ele fala com Jesus, Jesus cura aquela moça que tinha aquela mulher de fluxo de sangue. De repente chegam os comandados daquele centurião e diz: não me importuna, Jesus, a menina já está morta. Mas Jesus disse para ele crer. Ele foi até lá, levantou a menina no seu próprio corpo. Então nós precisamos entender essas duas coisas que eu tenho falado em todos os vídeos. A ressurreição para a vida espiritual, que nós adquirimos a morte lá no Éden, só vem através do arrependimento. Quando nós nascemos de novo e nos tornamos novas criaturas, aí nós ressuscitamos para a vida espiritual. E permanecendo nessa vida espiritual, em Cristo Jesus, quando morrermos, que descermos à sepultura, Ele voltando para buscar a sua igreja, nós então ressuscitaremos com Jesus Cristo. Ou seja, Cristo nos ressuscitará, porque morremos com Cristo na sua morte, como diz o apóstolo Paulo naquela preciosíssima declaração de Romanos 6. Então, para que nós possamos ressuscitar para uma vida eterna em Cristo Jesus, primeiro nós precisamos morrer essa morte que é do pecado. Veja que a morte espiritual que Satanás trouxe a nós, ela trouxe a nossa vida de pecado. Ela trouxe a nós o pecado. Estando vivo fisicamente, sem Cristo, nós estamos vivendo o pecado, ou seja, estamos vivendo a morte que o diabo trouxe a nós lá em Adão. Nós estamos usufruindo, desfrutando de tudo que Satanás trouxe a nós lá em Adão, que é o que ele fez, que é a vida dele. A vida dele é essa: pecado, mentira, transgressão, em todas as áreas, em todos os sentidos. Então, quando essa morte veio a nós nos tornamos o quê? Aprisionados, como diz em Isaías 60, Isaías 61. Estamos aprisionados, ou seja, cegos. Nós estamos mudos, surdos, incapazes de ouvir e assemelhar as coisas de Deus, a verdade do Evangelho, a salvação em Cristo, a vida eterna, a ressurreição em Cristo Jesus. Nós estamos sendo levados por todos os ventos de doutrina, por engano, mentira e tantas outras coisas. Mas quando nós recebemos o Evangelho, abrimos os nossos olhos para a realidade que é em Cristo Jesus, por meio da sua palavra, a vida em Cristo Jesus, no seu Espírito, abre os nossos olhos. Os nossos olhos espirituais passam a ver as grandezas de Deus, a realidade em Cristo Jesus, o pecado que nós adquirimos em Adão, e aí nós o abandonamos. Quando nós o abandonamos, esse pecado, nossas vidas é entregue nas mãos do Senhor Deus Todo-Poderoso. E aí, em Cristo Jesus, nós passamos a receber a vida no Espírito, a vida eterna. Morrendo com Ele, com essa vida em Espírito, nós ressuscitaremos quando Ele voltar para buscar a sua igreja e vivermos com Ele eternamente. Para isso nós precisamos morrermos outra vez. Morrer para quê? Morrer para o pecado, abandonar o pecado, deixar tudo que significa pecado para viver com Deus. Sendo assim, adquirimos a vida eterna com Cristo. Então, esse processo desta ressurreição que nós temos falado sobre Jesus Cristo e que Jesus trouxe a nós, é isso que se dá, é isso que acontece. Mas o milagre que Eliseu praticou, que Elias praticou e que Cristo fez, esse milagre não garante a salvação, não dá salvação. Essa ressurreição que eles fizeram não dá salvação para ninguém.
ela contribui se as pessoas se maravilharem, se arrependerem e reconhecer Cristo como seu Salvador e viver a vida de salvação em Cristo Jesus, de um novo homem, de uma nova mulher em Cristo Jesus, uma vida sem o pecado, sem a morte espiritual lá do Éden. Então, quando se fala de milagres, aqui essa menina ressuscitou, o camarada viu a ressurreição dela, o seu pai o abraçou, o seu pai viu, mas ela tinha 12 anos, seguiu a sua vida, tem quantos anos ninguém sabe. Se ela continuou com Cristo, possa ser que ela nem recebeu Jesus ali, ninguém sabe, mas se ela aceitou Jesus, recebeu Jesus ali, ou se ela recebeu o Evangelho, e se ela nasceu de novo ali e passou a viver uma vida para Deus, então ela morrendo com Cristo vai ressuscitar com Ele. Mas se não seguir o Evangelho, morrendo, o milagre não salva. Então essa ressurreição que nós estamos declarando aqui e que nós estamos falando é a ressurreição dos milagres, milagres nessa vida, neste corpo físico. A ressurreição em Cristo Jesus é a ressurreição que nós temos que passar por um processo de morte. Que morte? Morte para o pecado e receber a vida espiritual em Cristo Jesus, porque dela nós estamos mortos, nela nós estamos mortos, recebemos lá no Éden. Então é preciso você fazer todas as comparações e buscar entender essas coisas para que você viva com Cristo. Veja mais outro milagre aqui, que está em Lucas, capítulo de número 7. Esses que operou foi o Senhor Jesus. Lucas, capítulo de número 7. Vejam aí o versículo de número 11. Lucas 7, 11. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, levaram um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Vendo o Senhor, sentiu grande compaixão por ela e lhes disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o levavam, disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. O defunto assentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à mãe dele. De todos se apoderou o temor e glorificava a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a região circunvizinha. Então vejam esse milagre, esta viúva, a viúva de Naim. Seu filho único estava morto, já estava no caixão, para ser sepultado. Ia seguindo aquele cortejo em direção ao sepulcro, O povo chorando. E Jesus, vendo aquilo, se compadece da moça, da mulher, e disse para ela: não choras, porque teu filho vai reviver. Ele toca o caixão, o esquife, e fala para os rapazes que carregavam o caixão: pare. Eles pararam e colocaram o caixão no chão. E Jesus chama o moço: toma, moço. O moço levanta, ressuscitado. Não significa que foi salvo, não significa que foi salvo, significa que um grande milagre aconteceu. Então, essa ressurreição é a ressurreição que nós estamos pregando, ensinando.
os milagres, a ressurreição dos milagres, né? Ou seja, aquela que não desce à sepultura. Não é a de Moisés, não é a ressurreição de Moisés. É parecida? Parecida. Não é a ressurreição de Lázaro, essa é a ressurreição de Lázaro. E nós veremos quando falarmos dele. Vamos ver aqui também nesse mesmo Lucas 7, e no versículo de número 18. Os discípulos de João anunciaram-lhes todas essas coisas. João, chamando 2 discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir? Ou havemos de esperar outro? Quando aqueles homens chegaram a Jesus, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir? Ou havemos de esperar outro? Na mesma hora, Jesus curou a muitos de enfermidade, de males e espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então lhes respondeu: Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Coisa maravilhosa. João manda perguntar para Jesus, através de 2 mensageiros deles, 2 discípulos. Pergunta para ele se ele é o Messias, aquele que nós estamos esperando, que haverá de vir, ou não, se nós temos que esperar outro. Jesus não diz para os apóstolos, enviados de João, para os discípulos de João, fala para ele que sou eu. Jesus opera e fala para eles: vou dar uma prova. Veja que Jesus não é homem de muitas palavras. Jesus é sim, sim, não, não. As obras da justiça de Jesus falam muito mais do que qualquer palavra de qualquer um. Então as obras que ele faz dá todo o testemunho de quem ele é. Por isso é que quando nós entramos na igreja hoje, nas igrejas hoje, em qualquer outro lugar, nós poderemos identificar onde está Cristo. Se ele está ali naqueles milagres, se ele operou aqueles milagres ou não. Por isso que eu digo para você, dificilmente somos enganados. Somos enganados se queremos em relação a milagres feitos por Jesus Cristo. Porque até cegos que está por aí vê que esses milagres que estão por aí é verdadeiras farsas, né? Às vezes eu acompanho determinadas coisas nas redes sociais, nos vídeos só para eu ver. E agora teve aí essa Copa do Mundo aí, né? E eu fiquei olhando para ver ali as revelações que os cartas humantes, tem macumbeiros, dão. E lá tem até gente que eu segui na macumba com ele. Tem um rapaz lá que eu frequentei com ele nem lembra mais de mim, que ele era o pai de santo na época, ele era o dono do terreiro e eu frequentava, até fizemos obras naquela época. E ele deu revelações sobre o que iria acontecer com os times na Copa, porque o povo que faz apostas, essas coisas, quer saber dessas coisas, eles querem jogar, eles querem apostar e tal. Então eles vão fazendo pergunta. E perguntaram para esse moço, ele disse: eu sou aquele que adivinho, que falei sobre parece do avião que caiu aí com um monte de jogador, que matou e acertou e tal. E ele disse: o Brasil não ganha Copa, tal time não ganha Copa, tal seleção não ganha. Aí vai falando. No fim ele dá uma revelação: o Brasil vai para a final da Copa e joga com Portugal, porque esse ano quem ganha a Copa é um time que nunca ganhou, é europeu, e Brasil vai para lá, mas vai perder para Portugal. Olha o resultado, né?
Estou sabendo que essas duas seleções, que Brasil e Portugal, saíram de muito tempo da Copa. E os dois que vai disputar já ganhou não sei quantas vezes, né? Então veja, vai falando, não acerta nada. Acerta uma por acaso. E o povo corre atrás dessas revelações. E assim, está dentro da igreja. Eis que eu te digo, meu servo fala isso, fala aquilo, o Senhor me falou, o Senhor diz isso. O Senhor tem duas palavras, sim, sim, não, não. Se perguntasse para mim, irmãos, pergunta a Deus para saber quem ganha a Copa, e Jesus falasse para mim, é fulano de tal, ou tal seleção. Cristo não vai se envolver com isso, jamais vai falar disso. Cristo não se envolve com essas coisas, querido. Cristo tem muita coisa para fazer. O futebol é importante para a vida física, e é bom para a vida, para o humano, não tem nada contra isso. Mas espiritualmente não tem valor nenhum. Então Jesus está preocupado com a vida espiritual muito mais, infinitamente mais do que a vida física. Então se você pergunta para ele, se ele te respondesse, entrasse nisso para responder, ele dizia, é tal país. Acabou. Era uma resposta. Você perguntou e ele respondeu. Dava uma resposta. Então, não fazia uma coisa daqui, outra dali, para ir manipulando e fazendo e ganhando dinheiro e fazendo uma série de coisas. Então é diferente. As revelações de engano estão por aí, em todas as camadas, em todos os sentidos, é no búzio, na carta, na macumba. E não adianta dizer, ficar chateado, se ouvir, ficar chateado, não, porque é a realidade, vocês mentiram. E vocês não acertaram. Acerta uma coisa, mas erra 20. Então eu fico olhando, como é que vai ficar a cara deles agora, quando ver o resultado que está aí? As pessoas perguntam, mas você não falou que isso iria acontecer? Pois é, pergunta para eles. A mesma coisa na igreja, você chega lá, o apóstolo fala isso, a bispa fala aquilo, eis que Deus está me dizendo que tu faz isso, minha serva, e vai para lá e vem para cá. A carne fala, os espíritos falam, a mente fala, a emoção fala, tudo fala na igreja. Toma cuidado. Quem menos está falando é o Espírito Santo. Por quê? Porque tem pouca oportunidade. O Espírito está sujeito ao profeta, por isso ele não invade para falar. Só fala no momento adequado, no momento certo e na hora certa, porque não é mentiroso, não é enganador. Então, quando Jesus opera um milagre aqui, faz um milagre aqui, ele deixa todo o espaço, toda a oportunidade, para que as pessoas venham adorar a ele. João Batista pergunta, ele diz, só fala para João, o que vocês estão vendo aqui? Viu aquilo que ele fez? Ele curou, olha só. Na mesma hora Jesus curou a muitos, versículo 21, de enfermidades, males, espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Limpou leprosos, expulsou demônios, curou enfermidade e falou para os rapazes. Quando vocês falar para João que vocês estão vendo, João vai acreditar que sou eu. Fui para isso que ele veio, para curar e ressuscitar os mortos, tanto no pecado como nessa vida física que Jesus operou milagres. Amém, meus queridos? Então nós precisamos compreender e entender a palavra de Deus para não fazer o que nós estamos vendo por aí. As pessoas esqueceram o Evangelho. Os pregadores esqueceram o Evangelho. Por quê? Ou melhor, esqueceram a palavra de Deus, a Bíblia. Por quê? Porque eles precisam vender o seu livro. Ele está ali para comercializar. Então eles pegam o livro do fulano e diz que tem muitos arcanjos, porque está escrito no livro de fulano, esse milagre é assim porque o fulano falou, esse milagre é assado porque o fulano falou, que o escritor escreveu isso, não. Mas a Bíblia eles deixam de lado. Eu sou Bíblia, eu sou palavra de Deus, e não fujo disso. E dentro da palavra de Deus não tem nada disso aí, não tem nada disso, são ensinos que não condiz com a verdade em Cristo Jesus. Quem morreu com Cristo,
quem primeiro ressuscitou com Cristo, ou seja, ressuscitou do pecado, fugiu do pecado, nasceu de novo, se tornou nova criatura, ressuscitou daquela vida que o diabo matou lá através de Adão, aquela morte que o diabo trouxe em Adão. Então, se você nasceu de novo, aquela morte foi embora, e nesse corpo físico você morreu para as coisas desse mundo. Veja que processo delicado, né? E que nós temos que passar, e é fácil, só querer em Cristo Jesus. Então, você morreu em Adão, morreu para uma vida espiritual, e morreu a vida para o pecado, morreu a sua vida física, a mesma morte. Ou seja, morreu fisicamente também, mas morreu com o pecado. Se morreu em Adão no pecado, morreu também em Adão na vida física. Mas se reviveu em Adão contra o pecado, ou melhor, se reviveu em Cristo Jesus, na morte que morreu Adão lá no Éden no pecado, e nesse corpo físico que morreu também a morte em Adão fisicamente, no tempo certo, no tempo determinado, antes de você morrer essa morte física, na vida espiritual você já está ressuscitado, você já é uma nova criatura. Então espera pela morte física, que no tempo certo ela vem, dessa sepultura, mas vivo. Vivo como? Vivo sem pecado, sem transgressão contra Deus. Então você morre essa vida física, seu espírito vai dormir, mas você já está ressuscitado com Cristo. É só esperar o chamado dele quando ele voltar para buscar a sua igreja. Você recebe de presente um novo corpo e uma nova Jerusalém para viver eternamente com ele. Por isso vale a pena. Nasça de novo, seja nova criatura e viva com Cristo. Amém, meus queridos? Vamos orar a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado pela sua palavra, que é santa, que é viva e espiritual. Nos ensina e nos dá sabedoria, porque o teu povo perece por falta de conhecimento. Eu quero sabedoria, não só para viver, como também para passar aos outros. A tua palavra disse que sem conhecimento nós perecemos. Precisamos compreender a tua palavra, Pai. Precisamos entender mais de ti. Nos abençoa, nos dê graça e abençoa o nosso povo, a nossa terra, a nossa nação, os nossos familiares. Socorre os necessitados e nos ajuda para que possamos entender melhor a tua palavra em Cristo Jesus, o Redentor. Amém e amém, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, queridos, e até o nosso próximo vídeo. Fique com Deus.